Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 7 de abril de 2015. Expediente. Moção 003/2015, de autoria do vereador Ézio Geves Manuel. Indicações números 176, 177 e 178/2015, de autoria do vereador Edson Aurélio. Indicação número 179 e 180/2015, de autoria do vereador Vanderlei José Zilli. Indicações números 181 e 182/2015, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Indicação número 183/2015, de autoria do vereador Ézio Geves Manuel. Requerimento número 053/2015, de autoria da vereadora Camila do Nascimento. Requerimento 054/2015, autoria do vereador Vanderlei José Zilli. Requerimento número 055/2015, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Ilustríssimo senhor presidente, em virtude de uma reunião com o secretário de Cultura do Estado de Santa Catarina, o senhor Felipe Melo, em Florianópolis, para tratar dos assuntos referentes ao evento Criciúma Rock ocorrido no ano de 2014, o vereador Daniel Freitas não se fará presente na sessão ordinária deste dia. Sem mais, reitero minha estima consideração. Criciúma, 7 de abril de 2015, Felipe Triques Costa, assessor parlamentar. Ok. Terminado o expediente, passamos agora para o horário político. Farão uso do horário político desta noite, conforme o requerimento 044/15, de autoria da vereadora Camila do Nascimento e do vereador Salésio Lima, a secretária de Assistência Social Solange Barpe e o gerente regional da Construção Civil da Caixa Econômica Federal, o senhor Altamir Durli, que vão esclarecer a situação do residencial Carmel, localizado no bairro Cidade Mineira Velha, no que se refere à inadimplência em relação ao pagamento do financiamento dos imóveis, condomínio e da falta de assistência por parte da Caixa Econômica Federal, o que estaria atingindo de forma geral os moradores que encontram-se com seus compromissos ampliados. Nós também participa da mesa também o Daniel de Souza, o senhor Daniel de Souza, que é síndico do residencial Carmel. Dessa forma, gostaríamos de convidá-los, os três, para que adentrem ao plenário e tomem assento junto à mesa diretora. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, a gente vai usar a palavra na tribuna a vereadora Camila do Nascimento, que foi uma das autoras do requerimento, juntamente com o vereador Salésio Lima. Boa noite, presidente. Boa noite,
secretária Solange, representante da Caixa Econômica Altamir, síndico do Carmel Daniel, todos os membros da mesa, vereadores. Meu boa noite especial aos moradores do Residencial Carmel que nos acompanham nessa noite. Eu queria também fazer um agradecimento especial ao Reginaldo, que mobilizou as pessoas para estarem presentes hoje aqui, para estar ouvindo as explicações, que são também os maiores interessados. Antes da palavra, eu gostaria que a assessoria colocasse o vídeo feito pela TV Cidadã, a TV aqui da Câmara, que vai deixar mais a par os meus colegas que não tiveram contato com o Residencial Carmel e a situação que ele se encontra. Vereadores fazem requerimento para trazer diretores da Caixa Econômica ao Legislativo. Eles querem explicações sobre o que está acontecendo no empreendimento Residencial Carmel, localizado no bairro Cidade Mineira Velha. O residencial foi construído através do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Inaugurado no final de 2011, para muitos, como Dona Lourdes, o novo Eldorado estava próximo. Com a aquisição da casa própria, os gastos com o aluguel acabariam e a qualidade de vida seria melhor. Isso ficou apenas na teoria. Na prática, o sonho virou pesadelo. Terrível. Quando a gente ia à reunião da Caixa, parecia que a gente ia morar no céu. Né? A felicidade, porque a gente morava de aluguel, conseguia um lugar para morar e olha só como é que a gente está vivendo. Uma caatinga total, um bicharedo, a mosca, aquelas moscas azul. Eu não posso abrir a janela, eu não posso cozinhar porque o cheiro é horrível. Entendeu? A água ali escorre direto, a água de fossa ali escorre direto, um mau cheiro direto. Eu tenho problema de rim, eu tenho problema de diabetes, eu tenho um monte de problema. Esses e outros problemas são constantes no Residencial Carmel. O morador e ex-síndico do conjunto habitacional, Fernando Napoleão, afirma que após o final do contrato com a antiga administradora do condomínio, a situação só se agravou. Não tem uma iluminação adequada como era antigamente, a gente não tem faxineiro, a gente não tem guarda, a gente não tem a estrutura básica, basicamente. A gente ficamos sem gás praticamente 2 meses. No apartamento do Fernando existem 6 moradores. Moram com ele a esposa e mais 4 crianças. E um dos problemas relatados por essa família é a constante falta d'água. Na maioria das vezes, a torneira se encontra assim, sempre vazia. Conversamos também com o atual síndico do empreendimento. Decidimos não revelar seu rosto e sua identidade para preservar sua imagem. Nessa reportagem, chamaremos ele como nome fictício, João. Ele explica que cerca de 75% dos apartamentos estão inadimplentes com o condomínio. Por isso, os serviços básicos estão comprometidos. E se o pessoal continuar pagando o condomínio, eu consigo trabalhar, senão não tem como. Então a culpa toda é da inadimplência? Da inadimplência. Porque a empresa caiu fora, porque a inadimplência era muito alta. O Residencial Carmel possui hoje 272 apartamentos, divididos em 17 blocos. De acordo com João, mesmo que os moradores paguem o condomínio em dia, ainda levará mais um tempo para todos esses problemas serem resolvidos. 2, 3 meses aí nós conseguimos normalizar tudo. Para a vereadora Camila do Nascimento, autora de um requerimento aprovado na Câmara de Vereadores, o Legislativo quer explicações sobre o que está acontecendo dentro do condomínio. Vereadores fazem requerimento para trazer diretores da Caixa Econômica ao Legislativo. Eu só fazendo uma correção, o requerimento foi de autoria dessa vereadora e também do vereador Salésio Lima. Então, o objetivo principal desse requerimento é para trazer explicações para os moradores. Os moradores nos procuraram porque não sabiam mais a quem recorrer. Já tinham falado com representantes da Caixa Econômica, já tinha ido na Secretaria de Assistência Social e
nós sabemos, através de depoimentos dos moradores, de estar fazendo visitas em loco, as condições insustentáveis que os moradores estão vivendo no residencial Carmel. Com a falta de serviços básicos, como de gás, de energia elétrica e de água. Então, a princípio, para começar a discussão, eu gostaria de fazer algumas perguntas, tanto para os convidados de hoje. É saber se existem medidas que podem ser tomadas por parte do município e por parte da Caixa Econômica Federal para solucionar esse problema. Se os moradores que se encontram inadimplentes com o financiamento do imóvel podem ter que deixar a sua moradia. E como fica a situação daqueles que se encontram com seus compromissos em dia em face aos inadimplentes, que são os que se encontram aqui hoje. E se aqueles moradores que se encontram com contrato de financiamento em dia resolveram rescindir o contrato, eles poderão participar de outro programa da mesma espécie. Obrigada e boa noite. Palavra com os convidados. A vereadora Camila nos perguntou qual seria a providência do município quanto a essa situação. O que nós podemos passar para vocês é o seguinte. O Residencial Carmel, ele é um edifício, é um condomínio, né, que foi repassado para as pessoas, de acordo com o cadastro realizado pela habitação, e ele é um condomínio como um outro qualquer. Tá? A diferença é que o pessoal que mora nele é um pessoal que foi selecionado pelo município de Criciúma. Como todo edifício, né, como todo condomínio, ele tem as suas despesas. E para a manutenção do condomínio, tá, a gente precisa de recurso financeiro. Por isso, existe a taxa de condomínio. Nenhum condomínio consegue sobreviver se as pessoas não realizarem o seu pagamento. Isso num edifício, qualquer condomínio na cidade, tanto de classe A, B, C ou D. Nós precisamos realizar os reparos nos condomínios. É um local fechado. O município não tem como ir lá, por exemplo, cortar a grama, porque isso é função do condomínio. Tá? Então, assim, perante o município, a nossa responsabilidade é de fazer o cadastro das pessoas e encaminhá-las para análise da Caixa Econômica e elas serem beneficiadas no programa. Já foi um grande benefício. É uma pena que as pessoas não estão sabendo aproveitar esse benefício que elas tiveram. Né? Porque todos perceberam que é um edifício muito bonito, num local privilegiado, né? E que basta as pessoas daquela comunidade se organizarem para tentar mantê-los. É evidente que se não tiver pagamento de energia, eles vão ficar sem energia. Se não tiver pagamento do condomínio, não terá como pagar o gás e eles vão ficar sem gás. Se não tiverem o pagamento da água, se não fizerem o pagamento da conta da água, vão ficar sem água. Isso acontece na casa de qualquer pessoa. Não seria diferente no condomínio. Então, esse é o esclarecimento que eu gostaria de passar em nome da Prefeitura. E dizer que dos 272 moradores do Residencial Carmel, apenas 129 foram, aliás, 129 já são moradores que invadiram o condomínio, que não são os escolhidos pelo município. Então, a situação hoje do residencial é essa. Obrigada. 129. Estão irregulares. Fica à vontade, Secunda. Boa noite, senhores. Boa noite. Senhores vereadores, vereadora Camila. Temos problemas de toda ordem ali no Residencial Carmel, né? E acho que o vídeo até foi generoso. Você não falou de tudo que tem de problema lá. A gente tem acompanhado aí desde o nascimento desse empreendimento, quando começou a obra, quando participamos das reuniões com as famílias, e eu acompanhei desde o início todo esse processo. E é bem como fala o depoimento daquela senhora, é uma alegria, é a realização do sonho e, de repente, transforma-se em pesadelo, por algumas razões. Então, temos problemas de toda ordem mesmo no Carmel. Tem um problema sério de segurança, né, problema de drogas. A gente fez várias reuniões com todos os órgãos aqui de segurança, com a prefeitura, para buscar soluções. Nós, enquanto agente financeiro e Caixa Econômica, somos responsáveis por uma parcela desse empreendimento.
E nesse sentido, a gente tem buscado aí constantemente superar alguns problemas que a gente tem, algumas dificuldades jurídicas, legais, para fazer principalmente a questão de retomada de imóveis, que é o que nos cabe nessa situação, quando temos já um empreendimento ocupado. Como bem falou a secretária, as famílias foram selecionadas pelo município, o programa prevê um subsídio bastante grande por parte do governo para esses empreendimentos, e aí as pessoas saem lá de um pagamento de aluguel para pagar uma prestação, diria, simbólica, porque é entre R$25 e R$80 a prestação que pagam, pagar um condomínio de, sei lá, R$120, ou seja, menos do que o aluguel seria as despesas que eles teriam, e aí não pagam. Acontece isso, fica sem condições de dar continuidade aos serviços básicos e necessários. Por isso, lá você vê esgoto a céu aberto, que é questão de manutenção, limpeza de fossa, limpeza de caixa de gordura, corte de grama, serviços básicos mesmo para o condomínio. Respondendo as perguntas que fizessem, solução para esse problema. Se os moradores que encontram-se inadimplentes com o financiamento do imóvel podem ter que deixar sua moradia. Isso é alguma coisa que a gente vem superando alguns entraves jurídicos e legais para poder fazer essa retomada de imóvel. Já temos a sinalização da possibilidade disso e estaremos fazendo agora, vamos estar movendo uma ação aí, e tem que ser conjunta com a Prefeitura, com o Ministério Público, de repente é importante o apoio dessa casa, para que a gente consiga lograr êxito. Então, no sentido de execução dos inadimplentes, nós vamos começar um trabalho de execução e retomada desses imóveis mesmo. Retomar os imóveis de quem não estiver pagando e aí chamar novas pessoas pela lista que temos que respeitar, que a lista de indicação é a lista feita pelo Poder Público Municipal. Então, aí temos uma boa notícia para vocês, moradores, a gente vai estar efetivamente executando os inadimplentes, retomando esses imóveis e trazendo novos moradores, obedecendo a lista de espera da Prefeitura. Segunda pergunta, né? Como fica a situação daqueles que encontram-se com seus compromissos em dia em face dos inadimplentes? Na questão do pagamento da prestação conosco, não atrapalha um ou outro. Agora, a questão de condomínio é terrível, porque se nós tivermos lá de 272 famílias, apenas 50% ou menos do que isso pagando o condomínio, inviabiliza a manutenção dos serviços básicos. Então, isso realmente... Os bons pagadores acabam tendo um problema sério. E eu acredito que com essa ação de execução de quem não paga, a gente começa a fazer uma limpeza no Carmel nesse sentido. Então, acredito que aí nós estamos visualizando um prazo para fim desse problema, inadimplência com caixa e também inadimplência com condomínio, que acho que é o que gera o maior problema lá no empreendimento. A outra pergunta, se aqueles moradores que encontram-se com o contrato de financiamento em dia resolverem rescindir, se eles poderão participar de um outro programa. Bom, o programa Minha Casa Minha Vida, ele prevê um benefício por família. Então, a família beneficiada com o contrato, se vier a rescindir por qualquer razão, ele não pode entrar novamente no programa. As pessoas que dispõem daquele imóvel, eles assinaram um contrato onde por 10 anos eles estarão morando no empreendimento e nesses 10 anos eles têm um subsídio na prestação, que ao fim desse prazo está quitado o imóvel e eles podem dispor do imóvel para fazer o que bem entender dele, vender ou qualquer coisa nesse sentido, que é o que me questionam às vezes. Durante esses 10 anos existe o compromisso de estarem morando no empreendimento e tem o benefício do subsídio. Se a qualquer momento eu quiser dispor desse imóvel para outra coisa que não seja minha moradia, desde que quitando o saldo devedor que existe junto ao FAR, e aí goza do benefício durante o prazo que morar, prazo que falta dos 10 anos, ele teria que pagar inclusive o subsídio que recebeu, também pode fazer uso do que quiser desse imóvel. Mas não poderá entrar novamente no programa adquirindo um outro imóvel dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Então, não tem como desistir daquele imóvel ou vender aquele imóvel e entrar novamente no programa, não é possível. O programa não prevê esse tipo de coisa. Bom, as perguntas sobre isso era nisso aqui. E aquilo que questionaram lá, que é o que eu diria assim, que é a nossa parcela, que nós podemos atuar efetivamente entre os vários problemas que nós temos no Carmel. Na questão da inadimplência, a Caixa estará providenciando isso, e aí, como falei, reiterar isso, nós vamos precisar da parceria do Poder Público
local, de Ministério Público, de Câmara de Vereadores, para a gente ter uma ação efetiva lá. Isso vai acontecer agora nos próximos dias, vamos estar estruturando, junto com a secretária aqui, né, a nossa ação, porque a gente sempre fez em conjunto, para a gente mexer e efetivamente. A gente já tem feito alguns contatos, algumas visitas, inclusive notificamos algumas pessoas que estavam com ocupação irregular para desocupar. Muitos não deram atenção a isso e agora a gente vai estar entrando judicialmente com essas ações. O senhor Daniel. Então, assim, boa noite. Então, a situação lá do residencial é que nós tivemos duas empresas que repassavam a garantia da receita do condomínio. A Duplique foi a primeira e depois a Litoral. Tá? Os moradores que foram selecionados para morar no condomínio foi de 0, que não ganhavam nada, até R$120, R$1.200, R$1.600, né? Então, assim, teve muitas pessoas que entraram que não tinham renda. Como que eles pagariam um condomínio, o mínimo que fosse, não teria condição. E saberiam que estavam entrando lá para pagar um condomínio. Esse foi o primeiro erro da seleção do pessoal que foi colocado no Carmel. O segundo erro, estrutural, também tem muito erro. Principalmente aquela caixa que foi mostrada do esgoto ali na frente. Tá? Ela não suporta, 3 anos, ela não suporta mais a quantidade de dejetos que passam por ali. Os ratos, deu uma infestação de rato, eles furaram todas as caixas. Então está descendo barro e tudo mais, então os canos não suportam e não passa. Não passa mais nada. Tá? Esse é o maior problema que nós temos lá no condomínio. Faz 2 semanas atrás eu limpei, no outro dia já entupiu de novo. Então nós estamos com um custo muito alto devido a essas limpezas. Tá? Que cada vez que o caminhão vai lá é R$380, R$400 para limpar, tirar o barro para poder passar alguma coisa. Né? Quem sabe eles se construísse de concreto, as caixas de concreto lá, seria uma situação que, né, não deveria ocorrer esse problema aí que ocorreu. Né? Eu não sei se na planta, na construção do imóvel, era para ser feito aquilo lá, com caixas de fibra. Aí eu não tenho esse poder de verificar esses documentos aí para... Né? E assim, também, desde que eu assumi o condomínio, um pouco antes nós mobilizamos alguns moradores para fazer uma manifestação na frente da Caixa, tá? Antes de eu ser o síndico. Faz em torno de 10, 11 meses aí que eu estou na frente do residencial. Desde que eu assumi, o condomínio baixou, a taxa de 115 baixou para R$40. Tá? Desde que eu assumi. E com isso, quando estava com a empresa Litoral, que foi a empresa que, quando eu assumi eu assinei o contrato com eles, nós tentamos buscar essa empresa, que a outra já tinha abandonado. Tá? E desde então, eu estava pagando as dívidas que as gestões anteriores deixaram para mim pagar. Tinha mais ou menos em torno de 10 cheques na rua, de dívidas, de R$2.000, R$3.000. Tá? Cada cheque. Tá? Ainda ficou 3, que eu não consegui ainda, devido a essa empresa, a segunda empresa, ter caído fora também, devido à alta inadimplência. Né? Eles também não aguentaram, ficamos com uma dívida em torno de R$80 mil com eles. Com a Duplique, que é a primeira empresa, foi em torno de 380 mil. Tá? Então, assim, é difícil alguém garantir a receita de um condomínio esperando o retorno e não tem, devido a essas pessoas que foram selecionadas a colocar lá. Tá? Com esse valor que eu coloquei de condomínio, eu consegui manter, enquanto a empresa estava lá, eu consegui manter as contas. O fundo de reserva, eu consegui juntar 9 mil em 8 meses.
que nunca houve, nas gestões anteriores, nunca houve fundo de reserva no condomínio. Aí no mês de dezembro, novembro, a empresa avisou que ia estar caindo fora, e eu paguei com esses 9 mil, eu paguei as dívidas, uma parte das dívidas do mês de dezembro. E mês de janeiro e fevereiro nós não conseguimos, tivemos que entrar com a Caixa, numa parceria com eles, assinar um contrato para baixar um programa para nós gerar esse boleto novamente. Então, mês de fevereiro agora, nós geramos o boleto. Por um milagre, não sei se foi pela falta do gás, tá? Em torno de 230 famílias pagaram um condomínio. Tá? Foi isso que aconteceu. Esse mês nós geramos novamente o boleto, foi entregue ontem, temos o prazo até o dia 13 para eles quitar as dívidas, para nós poder tentar manter o condomínio. Eu quitar algumas dívidas que ficaram, né, devido esses 2 meses quase aí que nós não tivemos, né, como gerar o boleto. Então nós estamos se reerguendo novamente aí. Tá? Eu consegui abastecer o gás no condomínio esse mês passado, devido a esse pessoal ter pago, eu consegui, não todas as contas, né, mas uma boa parte eu paguei. Feita a introdução pelos autores do requerimento, ouvido os convidados, passamos a palavra para os vereadores. Pela ordem aqui de inscrição, vereador Salésio Lima. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar a secretária Solange, cumprimentar também ao Altamir, representante da Caixa, o síndico lá do condomínio Carmel, Daniel, também o Reginaldo, que mobilizou os moradores, e aqui eu cumprimento a cada um dos senhores e das senhoras e aos demais que nos acompanham. É lamentável que os órgãos públicos, a Caixa Econômica, constrói algo e coloca nas mãos, como disse o síndico, nada contra, mas de pessoas sabendo que não teriam condições de pagar. Renda zero. Isso é colocar uma bomba na mão das pessoas honestas que estão pagando o condomínio em dia e que estão pagando as suas devidas contas. E aí vem a minha pergunta para o Altamir, que é o representante da Caixa. O Camel já está com quantos anos? E hoje o senhor diz que vai entrar na justiça. Por que não entrou antes? Por que precisou trazer aqui na Câmara de Vereadores, tirar da casa dos cidadãos honestos, que pagam as suas contas, água, luz, gás? E aí a Caixa se omite diante dessa situação. E eu, ano passado, eu procurei o senhor, devido a esse problema já, tá? do Carmel, porque quando se construiu não houve fiscalização, aquelas caixas de esgoto estão correndo ao ar livre, foi mostrado ali, mas isso é desde o início do condomínio, é desde o início, os moradores vêm sofrendo, e nós queremos dar condições para as pessoas carentes. Isso não é condições, isso não é vida. Nós precisamos rever. E na minha região, senhor Altamir, está sendo construído mais 2 condomínios, mais umas casas que serão entregues também. Serão entregues. Só o Jardim União. Tem lá no Jardim União. Só o Jardim União. Então, Jardim União. Isso. Nós temos mais de 4.000 unidades construídas aqui em Criciúma. Tudo bem. Mas eu vou me ater aqui ao Camel, porque hoje o requerimento é aqui. Certo? E eu queria fazer uma pergunta, então, para o senhor. O senhor colocou que estaria entrando na justiça. Nós sabemos que a justiça é lenta. Nós sabemos que isso pode demorar 1 ano, 2 anos. E como fica a situação deles que estão pagando e que não têm mais condições? Porque vão lá e cortam a água. A água é uma bola de neve, está devendo, eu não sei se o síndico tem o valor, mas é um valor já
que as pessoas não pagaram. E aí, se eu tenho um aluguel alugado, Nós tivemos parcelamentos desde o início. Chegou dívida de 32 mil, 34 mil reais de água. Tá? Devido também ao encanamento do condomínio, da água que abastece as cisternas. Tá? Uma é mais longe que a outra. De um lado, ela abastece mais rápido. E isso entra muito ar nas bombas, e isso também dá despesas para o condomínio. Tá? Ela não ficou equilibrada. Tá? Eu gostaria para a gente colocar uma ordem que após a intervenção do vereador ser oportunizado as respostas para que a gente consiga organizar e... Tá ok, Daniel? Tá ok. Eu só queria fazer a pergunta, continuando o meu raciocínio. São 129 famílias irregulares, de 272. A minha pergunta é essa, senhor Altamir. A justiça é lenta, volto a dizer. Eles vão esperar até quando? Obrigado. Antes das respostas, eu vou pedir ao senhor secretário que leia uma carta que nos chegou dos moradores que estão no plenário. Por favor, secretário, faça a leitura da carta. O residencial Carmel está se tornando inabitável. O tráfico de drogas está tomando conta do local, fazendo com que as crianças e as pessoas de bem não possam usufruir do espaço que foi direcionado às pessoas que mantêm suas contas em dias. Existe um descaso por parte das pessoas responsáveis por este projeto, não dando a devida assistência aos moradores, que sem ter a solução para o problema, acabam desistindo de morar no local. O residencial Carmel foi entregue já com uma dívida enorme por parte da construtora, que simplesmente não quis arcar com suas responsabilidades. Gostaríamos de uma solução urgente. Nós vamos, para organizar os trabalhos, os vereadores vão fazer as suas indagações e, no final, os convidados respondem, para que a gente tenha uma dinâmica e para que os vereadores possam participar com mais efetividade. Pela inscrição agora, com a palavra, o vereador Dailton Feuser. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, queria cumprimentar a sua secretária Solange, o Daniel, o Altamir, o Reginaldo e todos os moradores do Carmel e o público em geral. O Cláudio, da Fundação de Esportes, que está presente. Foi enviado, através da Associação de Moradores, no dia 12 de fevereiro de 2015, à Caixa e à Secretaria do Sistema Social e Habitação, um pedido de informações. Até eu ia fazer um requerimento pela casa, só que como eu conversei com o presidente da associação e ele me colocou que já tinha feito esse solicitado, algumas informações a gente aguardou. E até o momento, isso foi em 12 de fevereiro, não chegou nenhuma resposta. E a gente, como morador daquela região e conhecedor de todos esses problemas que existem naquela comunidade, referindo-se à insegurança do condomínio, onde as pessoas moram e não têm segurança nenhuma, pessoas que ocuparam de formas regulares, hoje traficam abertamente lá dentro. Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas que não foram respondidas no pedido do presidente da associação. Quantos apartamentos estão desocupados hoje? E por que estão desocupados? E existe uma lista de espera na Caixa e não foram chamados novas pessoas para que ocupem? Porque estão cadastrados, deixam desocupado as pessoas, invadem e não chamam aqueles que estão na lista de espera. E a lista é grande. A gente tem conhecimento que a lista é grande. E estão aptos a morar, porque foram selecionados, foram cadastrados, cumpriram todas as exigências que a habitação e a Caixa
pediu. Então, lá na fila de espera. Isso não tem. Então, se não colocam, as pessoas invadem. E depois que invade, não adianta nós ficar aqui. Tem que tomar atitude. O Carmel precisa de solução urgente. Quantos projetos sociais foram encaminhados através da Caixa em parceria com o setor social da Prefeitura e da Habitação para o Carmel? Quantos projetos sociais foram enviados, projetados para lá? Porque, assim, ó, são 272 apartamentos. Tem em torno de 600 pessoas lá dentro. Quantas crianças? E não tem nada. Então, o projeto social não é só botar as pessoas lá. Tem que dar condições para as pessoas que vivem lá. Então, eu acho que a habitação ela tem que trabalhar um pouco em cima disso, juntamente com a Caixa, não só dar um apartamento, dar uma condições melhores. Eu também queria fazer uma pergunta para a Solange e para o representante da Caixa, se esse problema do esgoto a céu aberto, hoje, tem que se solucionar. Então, se não daria de fazer uma parceria, a Caixa e a Prefeitura, aonde se construa as caixas de esgoto com filtro, novamente, de concreto, porque caixa de fibra não resiste ao volume de esgoto que é colocado daqueles apartamentos. Então, eu acharia que temos que achar uma solução, temos que ajudar aquela comunidade lá, porque é uma comunidade inteira, com 272 famílias, é muita gente. E eu acho assim, que a Caixa, ela tem obrigação de tirar as pessoas que estão lá endividamente, que não foram cadastradas, tem aquelas que não estão pagando. Se precisar dessa casa, nós se colocamos, acho, todos os vereadores à disposição, temos que ir com o juiz, temos que ir na justiça, porque as pessoas de bem que estão pagando os seus impostos, pagando os seus dividendos em dias, não pode pagar pelos maus pagadores. Obrigado. Eu gostaria de pedir aos nobres colegas que fossem mais sucintos nas suas colocações para que a gente possa ouvir o máximo possível. Com a palavra o vereador Ricardo Strauss, pela ordem. Eu quero cumprimentar ao presidente da Casa, aos vereadores, cumprimentando a secretária Solange Barpe, o Altamir da Caixa e o Daniel, que é o síndico do prédio, cumprimentar os moradores do Carmel e as pessoas que estão nos assistindo em casa. Primeiro, eu não quero usar o meu discurso para criticar o sistema que é feito. Até mesmo porque eu já vinha falando lá atrás, há bastante tempo, sobre essa questão de segurança. Eu acho que eu fui um dos primeiros vereadores a falar aqui do Carmel, da quarta linha, desses condomínios que são oferecidos e se colocam pessoas lá dentro que não têm a mínima condição de morar. Isso é visto de olho nu. Aí quando me falam que vai sair um no Jardim União, a minha preocupação é 300 vezes maior. Muita preocupação. Porque aí nós vamos, para entrar no Jardim União, se não tiver um regime realmente correto, nós só vamos poder entrar escoltado com a polícia. Porque os moradores vão ficar refém do tráfico de drogas, como o Carmel já está. Porque a lei do silêncio impera lá dentro. E eu falei isso na última sessão. Agora, sobre essa questão de renda zero, eu tive a oportunidade de morar 6 anos na Inglaterra, porque nós temos... O Brasil tem muito disso, se dá. Eu dou apartamento, eu dou a bolsa, eu dou isso, eu dou aquilo. Na Inglaterra existe o mesmo programa, só que a pessoa tem que morar 10 anos e cumprir todas as metas e prazos para que ela possa ganhar. Fazer jus. Por exemplo, quem é que não sabe hoje que já tem pessoas que venderam apartamento para outros? Com recibo. É difícil alguém saber isso? É fácil, é só ir lá e investigar. Tem gente que já vendeu pela 4ª vez. E já ganhou outro. E já está em outro lugar. Enquanto tem gente esperando na fila séria, que precisa de gente para trabalhar, e não consegue. Então eu quero fazer 2 perguntas aqui. Primeira pergunta. A questão de segurança, eu acho que não é um problema da Caixa. A questão de segurança é um problema que é a falta de regramento dos moradores lá dentro.
E isso não tem o que fazer agora. Primeira pergunta. Os programas sociais que a Caixa tem, eu acho que o Feuser fez essa pergunta, o que poderia se incluir dentro, não só do Carmel, mas nos próximos que vão vir. Por exemplo, seria interessante uma creche para as pessoas lá, seria interessante, né, um parque infantil que não tem, é interessante, de repente, um programa junto com a prefeitura, né, de esporte lá dentro. Não se oferece nada, a criança vai para o tráfico de droga mesmo. É a única coisa que ele vê na sua frente. Então, minha primeira pergunta, quais são os projetos sociais? Tá? E se a Caixa ou a Prefeitura poderia disponibilizar para casa a relação de todos que estão na fila esperando? Fica o meu pedido aqui. As inscrições foram feitas, nós vamos ouvir os 4 vereadores que faltam e depois nós passamos o direito de resposta aos nossos convidados. Com a palavra o vereador Paulo Ferrarese, pela ordem. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, ao público presente, em especial aos moradores do Carmel, condomínio Carmel. Senhor Altamir, secretária Solange e o síndico Daniel. Senhor Altamir, o senhor, a secretária, tem o conhecimento e acompanharam com algumas reuniões no tempo que o Fernando era síndico, que eu acompanhei em algumas reuniões, cobrando as irregularidades naquela obra, cobrando sobre a situação da falta de água, que muitas vezes acompanhei naquele condomínio também, Daniel, levando escada lá de casa, entrando na caixa, tirando a boia, para ver se acabava melhorando, e nada disso funcionava, como você falou aí, realmente eram os canos, que depois, não sei por que houve uma melhora no valor da tarifa d'água. Então, não se achava culpado até ali. A Caixa já sabe, esse condomínio foi entregue em 2009, não foi? Quantos anos faz? Quase 5 anos. Em 2011. Então, eu acho que é muito tempo para ter uma resposta para essa população, principalmente os moradores que estão regular com condomínio, com 129 moradores regular, que lá hoje moram, trazendo perigo, porque morador nenhum que mora no Carmel lá, que é pessoa de bem, deixa o seu filho brincar no pátio. Então, é complicado, gente. Eu gostaria de saber, que a senhora não era secretária, mas gostaria de saber qual foi o critério usado para fazer o cadastramento dessas pessoas. Parece que não teve critério. Qual foi o tempo que a assistência social acompanhou aquele condomínio? Não acompanhou. Então, eu acho que é por aí que desandou. A coisa desandou e desandou de verdade. E eu gostaria de saber quem foi o administrador que contratou a Duplique, a Litoral, porque isso aí viciou certos moradores a não pagar o condomínio. As pessoas de bem que estão pagando, tenho certeza que pagavam. E hoje não, e aqueles que nunca pagaram, claro que não pagam, porque a Duplique bancava. Os Zooludos foi bom, eles têm que perder, porque eles vieram bancar algo que é compromisso do morador. Então tem muitas coisas para se melhorar. E projeto social naquele condomínio, em prol, é necessário. Eu acho que o Ministério Público tem que agir sim, Caixa Econômica, assistência social, enfim, todos os órgãos para que se tome uma decisão e melhore para a situação dos moradores que lá moram e algumas pessoas de bem. Tenho certeza que a maioria de pessoas de bens e aqueles que não for, tem que sair de lá, nem que for a força da polícia mesmo. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Júlio César Colombo. Mesa, nobres convidados, nobres vereadores, vereadoras, público presente, público que nos assiste pela internet.
Nós temos aqui que abordar, e eu vou ser sucinto em função do nosso tempo, a responsabilidade civil pela construção. A responsabilidade civil pela construção é do contratante. E se não me falha a memória, se apresentar durante 5 anos alguma falha de construção, o contratante tem a obrigação de refazer e reparar o dano. Outra pergunta, a primeira pergunta seria: a Caixa está ciente dessa responsabilidade de 5 anos, responsabilidade civil, se tomou alguma providência? E geralmente existe um seguro. Existe um seguro. Se esse seguro cobre esses eventuais danos. Obrigado, senhor. Com a palavra o nobre vereador Itamar da Silva. Com a palavra a nobre vereadora Tatiana Teixeira. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Camila. Cumprimentar também aos convidados dessa noite, a secretária, querida secretária Solange Barpe, também ao Altamir e ao Daniel, sejam muito bem-vindos. Em nome de vocês, cumprimentar a todos que nos acompanham na sessão dessa noite, também sejam bem-vindos a essa Casa Legislativa. Ouvindo um pouquinho da história do Carmel hoje aqui, eu me reporto um pouquinho da história do residencial Moradas da Colina. Eu era jovem ainda, mas, na verdade, só muda o endereço. Mas a situação é muito parecida. Até porque eu morava do lado do Moradas da Colina, depois eu fui moradora do Moradas da Colina, numa segunda etapa. E eu faço isso para a gente fazer um histórico do funcionamento dos residenciais populares. Porque esse debate ele é importante no sentido, primeiro, de tentar solucionar o problema daqueles moradores que estão passando a dificuldade no dia a dia e que são dificuldades terríveis e só quem está lá sabe o que é, porque às vezes aqui a gente de longe não tem a noção, mas o morador sabe da dificuldade. Então, primeiramente, a gente fazer essa avaliação do que pode o poder público intervir, o que pode a Caixa Econômica intervir, o que pode a Câmara de Criciúma também ajudar nesse processo, mas, além de tudo, é a gente poder compreender como funciona esse processo do residencial popular. O Moradas da Colina passou por uma etapa onde, numa primeira etapa, os apartamentos eram invadidos também, as pessoas moravam lá, tanto é que quem ia comprar o apartamento numa segunda etapa eram terríveis, eram pichados, eram arrancados, era tudo, era desumano morar quando pegava o apartamento naquela segunda etapa. E essa transição vocês também estão passando. E pelo período, esse período vai finalizar. E aí vai ficar os bons moradores, os que pagam a conta em dia, os que se esforçam, que não é fácil, às vezes, pagar a conta em dia. A gente sabe que é um trabalhador trabalhar e no final do mês dar conta disso, mas que com o seu suor dão conta. E os ruins vão ter que sair. Mas para sair tem que ter intervenção. Ninguém vai chegar lá e dizer assim, eu vou sair daqui hoje. Vai ter que ter intervenção. E aí, se a gente for procurar a questão de residencial popular na internet, puxem lá. Problemas em residenciais populares. É no Brasil todo. Os problemas que acontecem no Carmel é no país todo. E aí eu faço uma reflexão de projeto, comissão de obras aqui, o presidente da comissão de obras já sinalizou a questão do esgoto. Provavelmente o projeto é o único para o país inteiro, aquela caixa é para o país inteiro, só que cada lugar tem uma realidade. É igual o Proinfância. A gente foi visitar uma creche do Proinfância, o telhado é o mesmo em todo lugar do país, mas tem lugar que tem sol demais, tem lugar que chove menos, tem lugar que é frio, tem que ser adaptado à realidade. E provavelmente a caixa do esgoto é um projeto para todo o país e tem que fazer e não estão nem aí para a realidade. Então, só para finalizar, né, a minha fala, no sentido de a gente fazer uma reflexão do que o programa ele é importante, Minha Casa Minha Vida, de que deu uma sinalização positiva, porque o direito de habitação ele é constitucional, ele está na Constituição, é o direito do cidadão,
mas também tem que vir com dignidade e com propriedade. Não dá para simplesmente pegar, vamos jogar lá a turma lá e fazer de conta que agora estão morando e que fica uma situação desumana, né, pelo que a gente observa e percebe. Então, trago essa reflexão para que a gente, às vezes, não trate isso de uma forma enganosa. Olha, que legal, está aqui a chave do seu apartamento e daqui para frente a responsabilidade não é nossa. É nossa, sim. E aí eu faço uma pergunta para o representante da Caixa Econômica, que eu acho que, na minha opinião, é o departamento que tem que fazer a maior intervenção nesse sentido. Alguma notificação, vocês já fizeram alguma notificação aos moradores inadimplentes ou pressionaram o judiciário para que fizesse isso no sentido de haver uma intervenção aos inadimplentes? Se há um encaminhamento por escrito, assim, algo não falado, mas documentado, por parte da Caixa Econômica Federal, né? E esse é o questionamento que eu faria. E aí o encaminhamento da Casa Legislativa, eu acho que é importante, é a questão da infraestrutura, que pode se fazer uma parceria com o Poder Executivo Municipal, né, junto com algumas intervenções no que diz respeito ao poder público. E outras fica a critério da Caixa, né, que eu acho que é importante para fazer essa intervenção mais pesada no sentido de resolver o problema, né, de intervenção mesmo no que diz respeito aos inadimplentes. Então, seria isso, né, presidente? Fica esse questionamento. Obrigada, presidente. Com a palavra, então, os nobres convidados para que respondam as perguntas. Olha, a gente conversando assim, parece que nunca foi tomada nenhuma providência, mas a situação do Carmel, eu estou na secretaria há 2 anos, lógico, não fui eu que fiz a escolha das pessoas, né? Não estava na época como gestora da habitação, hoje sim, hoje eu respondo pela pasta e tenho que ser responsabilizada por ela, mas na época do Carmel ainda não estava lá. Existem falhas no programa, óbvio, tá? Uma delas que a gente constatou foi a questão da renda, né? De 0 a 1,5 salário. Então, é um erro que tem na regra, mas é uma regra federal. Ela não foi feita pelo município, ela vem já do programa. E é evidente que nos próximos empreendimentos, a gente já verificou isso e já deu algumas mudadas. Cada empreendimento é uma nova realidade, a gente aprende muito. E é evidente que o Carmel, por ter sido o primeiro, né, muitos erros foram cometidos, né, e a questão da renda foi um deles, né, e a gente tem que assumir os erros quando nos compete. Tá. A questão do trabalho social, quando foi entregue o Carmel, foi, né, perto do final do ano, num período eleitoral. Tá? Não foi feito o trabalho social no Carmel, nada do trabalho social. E hoje, se eu disser que hoje nós vamos fazer, eu estaria mentindo para vocês. Hoje não tem condições de fazer um trabalho social no Carmel, porque nós não temos, tá, as pessoas, os moradores de lá, né, nós estamos com 129 pessoas irregulares. Com esse número de pessoas, nós não temos condições de fazer um trabalho lá. Primeiro, nós temos que ajeitar as pessoas, ver quem são as famílias que vão morar, para depois tentar fazer um trabalho social. Até porque a primeira intervenção, né, nós vamos precisar, inclusive, da ajuda policial. E tu sabes disso, né? A gente já esteve lá fazendo algumas visitas, nós já fizemos os cadastramentos, as meninas da habitação estão aqui, né, já fizemos a primeira vez, quando nós pensávamos que iríamos resolver, houve nova invasão. A gente sabe as pessoas que estão invadindo, nós conhecemos praticamente cada uma delas. Né? Então, hoje, dizer assim, nós vamos fazer um trabalho social lá, eu estaria mentindo para vocês. Nós não vamos fazer, até que não seja adequada a situação. Quando a Caixa mandar os pedidos de saída do pessoal para a Justiça, e esse pessoal começar a sair, nós podemos fazer um trabalho com realmente as pessoas que vão residir no Carmel. Antes disso, impossível. Eu acho que a questão que referia-se à minha secretaria, né, Altamir, o resto é questão da Caixa, né, porque em diversas reuniões nós já fizemos com a Caixa, está aqui o síndico, o outro síndico, né, nós já tentamos, o vereador
Paulo Ferrarese também algumas vezes. Nós já tentamos por diversas vezes. Essa pedido que vocês fizeram hoje para o Altamir, a gente já está encaminhando há muito tempo. E a hora que ele entrou ali e disse assim, secretário, eu tenho novidade, até me deu um alívio. Né, porque na última reunião também foi isso que aconteceu, né, ele prometeu, mas não tinha nada por escrito. Esperamos, né, que ele venha com a notícia agora em primeira mão, para que a gente comece a ter realmente o apoio do judiciário nessa questão, porque sem esse apoio nós não conseguiremos fazer o trabalho. Muito obrigada. Bom, vamos lá, vamos ver se consigo responder tudo que questionaram aqui. A Caixa não é vilã dessa história aqui, parece que a Caixa é responsável por tudo, né, gente? Vamos lá. Nós temos até transposto um pouco as responsabilidades de Caixa. Como bem falou a secretária, parece que nada foi feito, alguma coisa, mas a gente sempre teve presente aí, junto, problemas de segurança, mas não tem nada a ver com Caixa, mas sempre tivemos presente nas reuniões, dando todo o apoio para aquilo que nos compete, o que nós podemos fazer. Seleção das famílias, bem falou a secretária, é responsabilidade do município. Então, me perguntaram como é que foi feita a seleção. Existem critérios federais, são 3 critérios definidos pelo governo federal, e os demais são critérios municipais. Quem é responsável pela seleção? Poder público local. O município é responsável pela seleção das famílias. Critérios definidos pelo governo federal. Apenas 3. Mulher, chefe de família, algum membro daquela família com necessidade especial e morar em área de risco. São critérios para priorização. Aí o município pode estabelecer tantos critérios quanto lhe convir e quanto for necessário para adequar para a realidade municipal, como bem falou a secretária, a vereadora, que nós vemos num país continental e as diferenças são enormes. Então, abre-se um espaço para que alguns critérios sejam locais para definir critério de escolha. O programa prevê que a renda familiar seja de R$0 a R$ 1.600. Concordo, nos fala assim, pô, mas tem que botar um critério, de repente, de renda zero, o cara não consegue pagar o condomínio. Isso foi um assunto exaustivamente batido em todas as reuniões que eu estive, quando da seleção das famílias e quando da informação de como funcionava o programa. Do compromisso que eles tinham e da responsabilidade que eles tinham com o pagamento de algumas coisas, e entre elas a principal, condomínio. Agora, nós não podemos cercear as famílias de ter direito ao acesso ao seu imóvel porque ele tem uma renda menor. Eles têm que cobrar a responsabilidade por aquilo que eles assumiram. Então, a questão de renda, de seleção, a gente segue e obedece a hierarquização feita pela Prefeitura. O vereador me falou aqui, por que os imóveis ficam, e aí por que a Caixa não faz isso, por que a Caixa não faz aquilo, por que a Caixa não toma, por que a Caixa não executa, por que a Caixa... A Caixa não é justiça, gente. E aí eu transfiro isso para vocês são legislativo, não? As leis são feitas pelo legislativo. E as leis são feitas para serem cumpridas. Então nós não podemos chegar no imóvel e simplesmente tomar e colocar outro morando. Nós temos que cumprir os ritos legais. E isso a Caixa não vai deixar de fazer, não vai abrir mão. Vai cumprir os ritos legais para a retomada de imóvel, com o que determina a justiça. Direito de propriedade é direito de propriedade. Aí a diferença que nós temos aqui, como bem falou o vereador, por que lá na Inglaterra funciona? Talvez a legislação de lá seja diferente, porque são famílias carentes, e por que lá elas cumprem com as suas obrigações e aqui não cumprem? Por que as famílias aqui, simplesmente, o cidadão não cumpre e a gente demora um tempão para conseguir executar ou fazer coisa parecida? Vocês sabem muito bem como é que funciona isso. Então a gente tem que seguir os caminhos da legalidade. A Caixa não vai fazer enquanto agente financeiro, e principalmente como agente financeiro público, responsável pelos trabalhos sociais do governo, não vai fazer nada fora da legalidade. Aí por que só agora, 4 anos depois? O problema mais sério do Carmel ele é recente, a partir do momento que não conseguiu mais pagar as contas do condomínio. Aí que foi que se agravou a situação. Até então, ninguém estava muito preocupado com a inadimplência. Enquanto estava se pagando lá as despesas de condomínio e tudo mais, a questão da inadimplência não era o problema maior. O problema passou de ser de inadimplência maior quando alguns serviços básicos não puderam ser mantidos por conta de falta de pagamento. E aí a gente entrou mais fortemente em buscar meios legais para isso. Por isso falei, a gente
conseguiu transpor alguns caminhos de legalidade, ou seja, conseguiu inferir aí na legislação, naquilo que previa para o programa, para a gente conseguir fazer as execuções efetivamente agora das famílias não pagantes. Problemas construtivos. Não são só 5 anos, não, vereador. O problema de construção vício construtivo, dependendo do que ele seja, é para sempre. Nós tivemos aí edifícios que 10, 15 anos depois ruíram aí por a base mal feita e a responsabilidade civil continua. Então, tudo que é problema construtivo deve ser reportado. Nós temos um serviço que é atendimento com 0800 de qualidade do programa Minha Casa Minha Vida. Todas as denúncias feitas com problema construtivo vai se verificar. Se ele é efetivamente problema construtivo, é problema de manutenção. Se for construtivo, a empresa que construiu é responsável e nós acionamos eles para isso. Se eles não cumprirem, se ficar comprovado que o problema é construtivo e eles não cumprirem com aquilo, eles entram em um cadastro restritivo onde eles não podem operar com empreendimentos na Caixa em lugar nenhum do Brasil. Agora, nós temos que segregar o que é problema construtivo e o que é problema de manutenção. Por exemplo, falaram aqui do sistema de esgoto, a ETE que foi instalada, é um sistema de tratamento de esgoto. Ele é o mesmo instalado em vários empreendimentos, é certificado, isso tem as normas técnicas, o equipamento é certificado, não é permitido que se coloque nada que não esteja dentro da NBR, dentro das condições e especificações exigidas para aquilo. Só que nós temos eles em vários empreendimentos. Nós temos empreendimento do faixa 1, que é o que nós estamos falando, nós temos do faixa 2, do faixa 3, nós temos até dos de alto padrão. Por que no Carmel ele não está funcionando? A gente tem que verificar. Por exemplo, pode ser manutenção. Então, é coisa que tem que se aprofundar. Problemas construtivos são atendidos pelo sistema de qualidade, e se a empresa não o fizer, o fundo de arrendamento residencial faz a recuperação, nós já fizemos isso em alguns empreendimentos, e depois aciona juridicamente lá a empresa que é responsável. Então, o problema construtivo não é deixado de atender quando ele comprovadamente é problema construtivo. Eu só quero avisar os convidados aqui que nós temos só 3 minutos e não passaremos desses 3 minutos porque é regimental. Ok. Então, eu vou até onde dá aqui, daí se me avisa o tempo, eu respondo aquilo que for possível. Quanto aos desocupados, a não ocupação, aquilo que eu falei de cumprir os ritos legais. Então, a gente tem que fazer a retomada desse imóvel legal para poder ter uma nova ocupação. Trabalho social. A secretária falou do trabalho social, o programa prevê que 1,5% do investimento é destinado para o trabalho social, que fica à disposição do município para executar esse trabalho social. Então, o FAR disponibiliza recursos para o trabalho social também. Nós temos a previsão, inclusive lá para o Carmel, eu acho que já falamos disso algumas vezes, ele era possível recuperar, que foi feito lá em 2011, mas nós tivemos um tempo aí que ele era possível até recuperar, mas são coisas que passou o tempo, bem como falou a secretária, não estava presente na época, mas foi disponibilizado e acabou não sendo executado. Hoje, qualquer empreendimento é exigido que tenha, na época já era, serviço, falar aqui, por que não tem serviços sociais, creche e tudo mais? É verificado no entorno, tem que ter o atendimento ou o compromisso do poder público em atendimento às creches, aos serviços básicos sociais. Parque de diversão, por exemplo, existe dentro do empreendimento, que não existe mais porque foi depredado, foi destruído lá, mas foi construído com isso. Falou-se aqui da questão de água, aí também é outra coisa para discussão, a própria tarifa de água, eu acho que o Carmel, eles não pagam a tarifa social lá da água, né? Por quê? Porque a medição tem todos os medidores individuais, porém a companhia que fornece água, ela não faz a medição individual, ela faz a medição no hidrômetro principal, que é a entrada, então sempre as famílias vão pagar um valor muito alto, porque o consumo nunca vai ficar na tarifa social. Mas aí é uma outra discussão que não compete também a nós, Caixa, né? As partes já andam melhorando bastante isso. E realmente, como a vereadora Tati falou, nós temos o exemplo do Moradas da Colina, ele aconteceu a melhoria depois de um tempo, quando se trocou as pessoas, e por quê? Também a mesma situação, demorou um tempo, por quê? Você tem que cumprir os ritos legais, não é simplesmente chego lá e bota o morador para fora e coloca o outro morar no lugar dele, né? A gente tem que cumprir as questões legais para fazer a desocupação, a retomada do imóvel e a nova venda. E eu até acompanhei o Moradas da Colina, quando eu assumi a agência Criciúma, a gente fez uma grande venda de imóveis que nós tomamos. 50% daquele empreendimento foi retomado e foi revendido. E na revenda que melhorou um pouco, porque entraram pessoas diferentes. Talvez isso vá acontecer agora com o Carmel na mesma situação. Notificação sobre inadimplência é feita a 60 dias de vencimento, já é notificado. Questão de ordem da vereadora Tatiana Teixeira.
questão de ordem se faz por encaminhamento, como sugestão de encaminhamento. No ano de 2009, foi criado no Poder Judiciário o Juizado Informal de Condomínios, JUICOLD, que é justamente... E na época era a juíza Janice Biali, eu acredito que de repente ela até esteja na frente também ainda desse programa, tem que consultar se ainda existe, que é onde se faz a negociação da inadimplência de condomínios, de uma forma mais ágil, sem que se espere todo o processo, até porque se esperar o processo pode demorar algum tempo. Então eu sugiro como encaminhamento, de repente até os autores do requerimento, né, a Casa Legislativa, que solicitem ao Poder Judiciário a inclusão nesse programa, para que se chame as pessoas, porque é chamado individualizado e já faz o acerto na hora, pagou, não pagou, e aí a complicação vem dentro do Poder Judiciário. Então fica aqui como uma sugestão de encaminhamento também. Obrigada, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Salésio Lima. Senhor presidente, no meu questionamento na tribuna, eu me dirigi ao representante da Caixa perguntando se seria tomadas as devidas medidas imediatamente. E eu não vi na resposta dele um prazo, quando será tomado, de que forma será tomado. Os convidados ainda têm 1 minuto e meio para responder qualquer questão. Usar a palavra. Acho que, vereador, tudo bem, a gente falou que vai estar fazendo isso já, estão providenciando. O prazo é a justiça que vai determinar. Nós temos trâmites legais, nós temos que notificar as famílias, eles têm a questão cartório, notificação, trâmite legal. O prazo é o prazo da justiça, eu não sei qual é o prazo da justiça. Notificação de inadimplência, eles recebem com 60 dias de vencido, já recebem a notificação. Certo? E aí, agora tem uma notificação via cartório judicial, agora, porque agora a gente vai entrar com a ação judicial. Até então nós temos cobrança administrativa. A cobrança judicial acontece agora com a notificação pelo cartório, cartório de títulos e documentos, que manda-se o contrato para consolidação de propriedade. Consolidação de propriedade tem um trâmite legal para isso. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta, Altamir. O que tu sempre alegou para a gente é que tu não tinha uma resolução a nível federal para fazer esse procedimento. Já existe essa resolução? Chegou a resolução? Já pode encaminhar para a justiça ou ainda está tramitando? Porque Não, isso é que já aconteceu. A gente já superou e já viu as questões legais que nos impediam de fazer isso e já temos o ok para fazer a execução. Ok, encerradas as questões, encerrado o horário político, nós queremos agradecer à secretária de Ação Social, Solange Barp, ao gerente regional da Construção Civil da Caixa Federal, Altamir Durlin, e também ao Daniel de Souza, síndico do Residencial Carmel, pela presença. Encerramos o horário político, até 1 minuto, a sessão suspensa para se despedir dos convidados. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Resumo das proposições do grande expediente. Indicação 176/2015, autoria, vereador Edson Aurélio. Assunto, patrulhamento e colocação de material consistente na rua Ambrósio Gione, ao lado da empresa da Miller, localizada no bairro Las Vegas. Indicação 177/2015, autoria, vereador Edson Aurélio. Assunto, recuperação da pavimentação com lajotas na rua Félix Gione, localizada no bairro Vozocris. Indicação 178/2015, autoria, vereador Edson Aurélio. Assunto, recapeamento em toda a Avenida Cocal, localizada no bairro Cidade Mineira Velha, que está intransitável. Requerimento 053/2015, autoria, vereadora Camila do Nascimento. Assunto, pedido de informação ao chefe do Poder Executivo Municipal acerca da existência de projetos que visem proporcionar moradias regularizadas às pessoas que moram nas margens dos trilhos, entre os bairros Pinheirinho e Tereza Cristina. Requerimento em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 179/2015. Autoria, vereador Vanderlei José Zilli. Assunto, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal e à STC, Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte de Criciúma, sugerindo a seguinte medida de interesse público,
que seja feito um estudo para solucionar o problema de acesso ao bairro Cruzeiro do Sul, gerado pelo intenso volume de tráfego da rua Júlio Gaidzinski. Indicação 180/2015. Autoria: vereador Vanderlei José Zilli. Assunto: instalação de cancelas nas ruas Venâncio Martinello e Henrique Canarec, pois essas ruas não foram projetadas para trânsito pesado e muitos caminhões acima do peso permitido estão circulando pelas mesmas, o que está ocasionando a destruição da pavimentação. Requerimento 054/2015. Autoria: vereador Vanderlei José Zilli. Assunto: envio de expediente ao governador do Estado de Santa Catarina e ao Departamento Estadual de Infraestrutura, o DEINFRA, de Santa Catarina, sugerindo a seguinte medida de interesse público: recuperação das paradas de ônibus do bairro São Simão e limpeza do acostamento em toda a extensão Criciúma-Cocal do Sul e Cocal do Sul-Criciúma. Tal medida se faz necessária, pois os usuários do sistema de transporte coletivo estão sofrendo pelo precário estado de conservação dos pontos de paradas dos ônibus. Requerimento, senhor presidente. Requerimento 054. Requerimento em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador José Zilli. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, eu quero fazer uma correção nesse requerimento, senhor presidente, dividir em duas partes, porque, na verdade, quando diz respeito à recuperação das paradas de ônibus, é de responsabilidade do DETER. E a limpeza e a roçada ao entorno da rodovia é do DEINFRA. Isso o vereador Salésio Lima nos corrigiu. Mas, senhor presidente, eu já solicitei a essa casa que fizesse a roçada da rodovia que de Criciúma-Cocal do Sul, né, até Orleans, porque o mato está tomando conta do acostamento. O mato está tomando conta das paradas de ônibus. E quando não, as paradas de ônibus estão todas quebradas, destelhadas, quebradas, abandonadas. Por isso esse requerimento. Faz uns 15 dias, quando eu fiz o requerimento, foi encaminhado pelo DEINFRA uma máquina, mas não roça, Salésio, ele amassa. Ele só amassa o mato. Amassa. Ele não corta, ele não roça. Quer dizer, aí tem aquele entre acostamento e o meio-fio, aquela valeta para escorrer a água. Eles não entram ali, eles ficam longe, quer dizer, só ficam amassando, quer dizer, ficou uma coisa assim que, um serviço muito precário mesmo. Por isso, então, senhor presidente, né, as pessoas que ali transitam, que esperam na parada de ônibus, o ônibus intermunicipal que passa na rodovia, não tem dia de sol, é sol, dia de chuva se molha todo. Aí, quando não se molha, é o problema do mato que ia estar atrapalhando. Então, por isso que eu solicito que seja corrigido, senhor presidente, o requerimento, que a recuperação das paradas de ônibus seja encaminhado ao Departamento de Estrada e Rodagem, o DETER, e que a limpeza, a roçada da rodovia seja encaminhado o requerimento, então, para o DEINFRA, mais uma vez, mas que faça a devida limpeza e roçada, não que amasse o mato. Obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência será atendido. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 181/2015, autoria, vereador José Paulo Ferrarese. Assunto: pintura das faixas de sinalização e instalação de placas de sinalização de lombadas na Avenida Rio Maina, bairro Cidade Mineira Nova. Indicação 182/2015, autoria, vereador José Paulo Ferrarese. Assunto: recuperação do calçamento da rua João Bento Nazário, esquina com a rua Getúlio Cândido Albino, bairro Nova Esperança. Indicação 183/2015,
Autoria: vereador Ézio Geves Manuel. Assunto: divulgação e cumprimento da Lei Municipal 4.789, de 22 de junho de 2005, que obriga bares, restaurantes, hotéis, motéis e similares a disponibilizar cardápio em braille para os seus usuários, conforme deficiência visual. Requerimento 055/2015. Autoria: vereador José Paulo Ferrarese. Assunto: envio de expediente ao comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar e ao presidente da Autarquia de Segurança, Trânsito e Transportes de Criciúma, ASTC, solicitando o policiamento ostensivo com ronda de viaturas nas proximidades das ruas do entorno da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental José Contim Portela, do bairro São Sebastião, aonde vem acontecendo vários assaltos no horário compreendido entre 18 horas e 23 horas, quando as pessoas, ao retornar do trabalho, descem do ônibus da Avenida Universitária. Requerimento. Requerimento em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o expediente, passamos para a ordem do dia. A ordem do dia nós temos em única discussão e votação a moção número 003/15 do vereador Ézio Geves Manuel, as equipes cristiumenses de ciclismo e tênis de mesa que obtiveram desempenhos brilhantes no último final de semana em Florianópolis e Videira, respectivamente. A moção de aplausos às equipes cristiumenses de ciclismo e tênis de mesa. No ciclismo masculino, Criciúma conquistou os primeiros lugares na terceira etapa do Campeonato Catarinense. Na classe juvenil, Leonardo Finkler venceu a prova, Vinícius Wojtek e Vitor Gonçalves chegaram nas duas primeiras posições entre juniores. William da Rosa terminou em quinto. Na classe feminina, Vitória Claudino ficou em quarto lugar e Lígia Venturini foi a quinta colocada. O trabalho no ciclismo, realizado pelo técnico Gustavo Freitas, tornou a cidade referência no esporte. No tênis de mesa, a equipe da Fundação Municipal de Esportes de Criciúma somou 18 medalhas e conquistou o troféu da primeira etapa do Campeonato Estadual. A Fundação Municipal de Esportes de Criciúma atingiu 236 pontos nas competições realizadas em Videira. A equipe comandada pelo Alexandre Guise obteve 2 medalhas de ouro, 6 de prata e 10 de bronze. Moção em discussão. Uma palavra ao autor da moção, vereador Ézio Geves Manuel. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, cumprimento toda a mesa, vereadores, vereadoras, e especialmente os atletas que representaram a nossa cidade tão bem nesses dias. Queria fazer uma retificação, que não foi no último final de semana, pois a moção foi feita dia 17 de março, e aí foi adiada, porque eles não poderiam comparecer. Então, na verdade, foi quando aconteceu, justamente naquela semana, que aconteceu aquela situação difícil no bairro Paraíso. Enquanto havia essa situação conturbada aqui, polícias e helicópteros e tudo mais sobrevoando a cidade, e aqui, na verdade, apagou o brilho, né? Não apagou a medalha nem a essência de tudo isso, mas a notícia era só polícia, tiroteio, e uma conquista tão memorável, tão importante para a cidade, não foi evidenciada naquele momento em função da situação que a cidade se encontrava. Então, gostaria de parabenizá-los, porque eu sempre penso e digo que o troféu principal não é a medalha, não é o metal, seja de ouro, de bronze ou de prata, mas é o esforço de dia a dia, o sacrifício, é a vontade de vencer, é a competitividade, é saber que tem talentos, dons, habilidades inatas que devem ser desenvolvidos. Independente da medalha, vocês já são campeões por aquilo que vocês fazem, por aquilo que vocês buscam, por aquilo que vocês sonham em conquistar. Isso faz com que vocês se tornem cidadãos importantes para a cidade, mas mais importante ainda é o que vocês adquirem para vocês mesmos, que é a disciplina, a determinação, que é a ousadia, que é realmente aprender a lutar, não ficar chorando pelas dificuldades da vida, mas em a luta daquilo que acredita. Então,
Então, eu gostaria de parabenizá-lo todos, o Cláudio, que eu conheço há muito tempo. Aliás, jogamos bola juntos, com uns 4, 5 anos de idade, né? E hoje o Cláudio é um grande atleta, sempre viveu para o esporte e com certeza está sendo reconhecido também por isso. E gostaria então, né, após, não sei se algum companheiro vai discursar, mas após isso eu gostaria de entregar a moção, junto com os vereadores, e também manter uma foto para que a gente possa marcar esse momento tão importante. Deus abençoe vocês e mais uma vez parabéns. Moção continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Nós vamos suspender a sessão até por 2 minutos para simbolicamente entregar a moção aos atletas e ao técnico. Aí depois, em outra oportunidade, se entrega. Questão de ordem cedida ao vereador Toninho da Embralite. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência, antes de encerramento da nossa sessão, convocar os vereadores para se discutir na sala os projetos vindouros para segunda-feira. Ok. Logo depois da entrega simbólica, a gente suspende a sessão. Eu vou aqui primeiro quero parabenizar em nome de todos os vereadores a equipe de ciclismo e tênis de mesa, o técnico, e eu vou passar a palavra para o vereador Jé para que ele entregue aqui simbolicamente a moção de aplauso. Então, eu mais uma vez gostaria de parabenizá-los, a Narita. À medida que eu falo o nome, se identifique para todos nós conhecermos vocês. Narita Goulart, Rodrigo Maximiano, Vitória Anhanha, difícil, Letícia Araújo, Felipe Chalkowski, Felipe Silveira e Gabriel Passos. Faltou alguém? Então, né, em nome da Câmara de Vereadores, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês e parabenizá-los e entregar essa moção. Na verdade, é uma moção, não é a moção oficial, né? É simbólica, e depois vocês, posteriormente, receberão a moção verdadeira. Então, assim, mais uma vez eu queria dizer para vocês, o mundo está muito difícil, a vida está muito difícil, a gente vê criminalidade todo o tempo, submundo das drogas e tanta coisa que acontece de ruim, e quando a gente vê pessoas lutando por um sonho de maneira saudável, e querendo alcançar os seus objetivos na vida, e isso passa para outras pessoas, isso é muito importante, e todos nós aqui com certeza estamos sempre discutindo aqui segurança pública, drogas, então é um momento muito importante, né? A gente poder entregar uma moção para vocês. Deus abençoe vocês. Vou entregar para mais novo, quem é o mais novo aqui? Parabéns. Nós vamos suspender a sessão. 3 minutos, convidamos o vereador para ir no gabinete da presidência. Terminado ordem do dia da próxima sessão. PLC/PE 015/15. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para o próximo dia do corrente, segunda-feira, horário regimental.